Boa noite, queridos. Estamos aqui no Tadel e vamos partilhar uma palavra com vocês nesta noite. Na semana passada, com o nosso pastor Honório, nós aprendemos algumas estratégias para conduzir uma célula online. E nessa noite eu quero compartilhar algo diferente com vocês. Eu quero falar sobre qualidades de uma liderança eficaz. Eu tenho um texto, eu quero compartilhar, quero que você esteja aí com sua Bíblia em mãos. Eu vou estar lendo Tito, capítulo 1, do verso 1 a 4. Vou ler aqui na linguagem de hoje. Eu gostei mais dessa versão, acho que ela é mais elucidativa, então eu vou estar partilhando com vocês. Mas durante toda a mensagem nós vamos estar usando a Bíblia, com muitas referências, então acompanhe aí com a sua Bíblia do seu lado e você vai ser muito abençoado nessa noite. Creia e continue conosco aí. O texto diz o seguinte: Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna, e Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo, e no tempo certo Ele a revelou na sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim e eu anuncio, por ordem de Deus, o nosso Salvador. Escreva você, Tito, meu verdadeiro filho na fé, esta fé que é sua e minha, que a graça e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador, esteja com você. Amém? O texto, ele traz uma declaração forte de Paulo, né? Ele assumindo a responsabilidade de levar a mensagem, mas um tom de preocupação com o filho. Timóteo era um filho na fé, um pastor que ele designou para uma das suas igrejas, mas em que ele acompanhava, como um bom supervisor, ele fazia o acompanhamento desse líder que ficou ali cuidando da igreja. A Bíblia fala que Paulo ele foi um grande apóstolo, um grande missionário e profeta, mestre. E a gente vê em Atos 13, 1, ele é mencionado lá na igreja de Antioquia, quando eles escrevem que havia profetas e mestres. E ele cita lá Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e fala de Saulo. E o próprio Saulo, em 1 Timóteo 2,7, ele diz: Para isso eu fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade e não minto. Ele chama para si essa responsabilidade. Ele entende que precisa ser um mensageiro de Deus e levar essa mensagem transformadora. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você pudesse, você que está me ouvindo agora, se fosse possível, você gostaria de ser liderado por Paulo? Então, guarde essa resposta aí. E uma outra pergunta: quantos gostariam de ser um líder como Paulo foi? Queridos, saiba que ser como Paulo não é o limite que Deus ele tem para nós. Ele usa Paulo como uma referência. A partir dele, nós podemos ser e fazer coisas ainda maiores. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Nós precisamos, para a partir dele conseguirmos fazer coisas maiores e melhores, nós precisamos conhecer algumas características de Paulo. E nesta noite eu quero ver uma dessas qualidades, pelo menos algumas qualidades com você. A primeira qualidade que eu quero ver com você é que Paulo ele era um bom conselheiro. Como líder, você precisa ser um bom conselheiro. Em 1 Timóteo 1, 18 e 19, ele diz: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência de alguns, consciências que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Ele se preocupa aqui em manter Timóteo no caminho.
sem que ele seja desviado dos propósitos por pessoas, por influência de terceiros. Uma preocupação de Paulo com o seu discípulo, com o seu líder, com o pastor, né, da sua igreja. Um bom líder, ele precisa ser um bom conselheiro, é o que nós estamos aprendendo aqui. Um bom líder, ele precisa procurar sempre reproduzir no coração do liderado as promessas de Deus para ele e o desafiar a prosseguir em sua caminhada. Você precisa se manter próximo, mesmo à distância, como estamos vivendo os dias de hoje, nós precisamos nos manter próximos para ajudar assim nessa tarefa de cuidar do membro da célula. E nesse momento em que fisicamente nós estamos evitando o contato, nós precisamos, como bons líderes, nos manter mais próximos através de um telefonema, de uma videochamada, através de e-mail. Ah, mas um e-mail é muito informal, sim, mas a pessoa te responde, você já vai ter um feedback dela. Se você não tiver como falar com ela pelo WhatsApp, como fazer uma videochamada, dá um telefonema para dizer um bom dia, como vai você? Pelo menos um recado. Paulo, ele acompanhava por cartas, e essas cartas não tinham os correios, né? Marisa vai lembrar dos correios aí, mas não tinha os correios para levar, demorava a chegar essas cartas, mas ele estava preocupado e de alguma forma ele buscava acompanhar os seus liderados para que eles permanecessem no caminho, na rota. Como pastores de célula, nós precisamos acompanhar as nossas ovelhas da mesma forma como Paulo estava preocupado em orientar e orar por Timóteo e os seus demais discípulos. Nós precisamos ter diariamente um tempo de oração por cada membro da célula e manter contato com os membros, se possível, diariamente, para estar sempre atualizando as suas necessidades, estar sempre os incentivando a crescer e a superar as dificuldades, lembrando eles das promessas de Deus para as suas vidas. A carta de Paulo nada mais era que conselhos para o jovem pastor Timóteo, visando orientar e mantê-lo firme no seu propósito. Paulo, ele não tinha WhatsApp, queridos, mas nem por isso ele deixou de acompanhar à distância os seus liderados. Nós precisamos aprender com ele, sermos bons conselheiros e fazermos o acompanhamento. Nós devemos buscar em Deus, então, o dom da palavra, do conhecimento, da sabedoria, para aumentar a nossa capacidade de liderança. E aí, mas o que é ter conhecimento espiritual? Você pode se perguntar. É claro que cada um de vocês já sabe, tem, mas veja bem, conhecimento é ter o conhecimento da palavra de Deus, ser íntimo da sua palavra, ter viva em seu coração essa palavra. E como é que nós conseguimos isso, então? Bom, esse conhecimento só é possível se eu leio, se eu estudo, se eu dedico tempo para entender, e para isso nós temos uma ferramenta até poderosa em nossa igreja, que é a EMB. Todo líder de célula tem que fazer parte da EMB. Se a gente tivesse reunido no templo agora, eu ia falar assim, levanta a mão aí quem já está fazendo parte da EMB. Então, você eu tenho certeza que faz. Mas a EMB parou? Não, a EMB não parou, nós estamos online. Hoje nós somos uma igreja 100% online. Então nós temos a EMB à distância, você pode estar, se você ainda não é aluno, você pode estar nos procurando, para a gente tentar encaixar você numa das turmas. Mas como líder, eu tenho certeza que você já está estudando e se não está, retome o seu crescimento. A EMB é uma ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Nós temos também uma outra bênção, nosso pastor Honório, né, agora investindo mais na sua igreja, uma vez que ele não pode estar aqui, ter contato direto, ele criou então a quinta-feira bíblica, né, o Conhecendo a Bíblia. Toda quinta-feira ele está fazendo um estudo sobre Atos e outros estudos virão. Você não pode perder, então, a oportunidade de ter acrescido no seu coração mais conhecimento sobre a palavra de Deus. Isso é maravilhoso e nós precisamos lançar mão de todas as ferramentas que podemos para estar crescendo. E quanto à sabedoria, que nós falamos aqui que é preciso palavra de conhecimento e sabedoria, né? Quanto à sabedoria, bom, sabedoria é saber aplicar todo o conhecimento adquirido de uma forma correta. A sabedoria, meu querido, ela se adquire buscando a Deus. Aí nós estamos falando de TSD. Você precisa tirar tempo com Deus. Você precisa buscar de Deus, porque se você não investe tempo com Deus, dificilmente você vai ser sábio,
Porque é Deus que fala para você, que fala com você, que transforma você, que te torna mais eficiente para comunicar a sua palavra. Se você não tem intimidade com Deus, então você dificilmente vai se tornar um sábio. Mas eu sei que cada líder de célula já tem o seu tempo com Deus e certamente tem esse tempo separado aí para oração, para dedicação, mas nós estamos aqui renovando esse conhecimento e ressaltando a importância de prosseguir e melhorar. Tá? A segunda qualidade de Paulo. Paulo, ele era um incentivador. Sim, você precisa também incentivar o seu discípulo. Olha só, 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele sempre está preocupado em ressaltar as qualidades do seu discípulo, do seu líder de célula, do seu pastor, para que ele continue a fazer o que ele já fazia. É por isso que a gente está sempre repetindo, né? Não sendo redundante, mas sempre repetindo, porque são informações importantes. Timóteo, ele era um jovem pastor da igreja de Éfeso. Sim, era o pastor de Éfeso. E tudo indica que ele sofreu todo tipo de pressão, conflito e desafios na igreja. Mas ele sabia que podia contar com seu líder, com seu pastor, com seu discipulador. E isso o motivava a prosseguir, a ser um bom líder e estar atento às necessidades das suas ovelhas. Você também pode contar com seu pastor de área, você pode contar com seu supervisor de setor, e qualquer dificuldade que você tiver, você pode recorrer a ele. Certamente, ele vai estar te ajudando, ele vai estar te auxiliando para que você vença. Mas é importante saber, você não deve desistir, você deve observar diligentemente as orientações de Deus para você, para ser um bom líder. Quer ter uma ovelha saudável e produtiva? Incentive-a, delegue pequenas tarefas e supervisione o seu crescimento. Um bom líder, ele tem que ser um incentivador. Olha, nós já aprendemos isso na semana passada, como fazer com o movimento da célula online. Você vai delegar pequenas tarefas, você vai estar treinando os seus liderados, você pode contar com o seu trio de liderança, mas sempre procurar envolver todas as ovelhas da célula. Então, dessa maneira, ela vai crescer, ela vai se realizar e você vai estar observando o crescimento. Se tiver alguma dificuldade, você vai estar ali para auxiliar. Se você, como líder, tiver alguma dificuldade, vai procurar o seu supervisor, o seu pastor de área. Nós estamos aqui para te dar todo o apoio. Olha, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Está lá em 1 Timóteo 4,15. Paulo se preocupava com o progresso de Timóteo. Como líder, eu preciso me preocupar com o progresso dos meus liderados. Treinar para se tornarem líderes e multiplicar cuidado. Cuidando, mostrando a eles como fazer, e quando estiverem na posição de liderança, eles vão poder fazer igualzinho você. Olha, sucesso só é sucesso se o seu sucessor for bem sucedido. Terceira qualidade. Paulo era um intercessor. Opa, nós vamos falar de oração. Então, o bom líder é aquele que ora todos os dias por seus liderados. Nós precisamos orar por nossos liderados e quando oramos nós precisamos ser específicos. E para isso nós precisamos conhecer a necessidade dos nossos liderados. Como é que eu vou orar por alguém que eu não sei quais as necessidades dele? Além disso, além dos liderados, você ainda tem que orar pelos pastores, pelos discipuladores, pelos discípulos. Você vai ter que orar pelos seus Natanaéis, as pessoas que você quer ganhar para Jesus, para a nossa igreja local, para a nossa liderança local, para a nossa nação. Enfim, tem muitos motivos de oração. Mas se você não sabe pelo que orar, você corre um grande risco de ser genérico. Senhor, abençoa aquela família. Senhor, abençoa essa nação. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o meu dia. Abençoa tudo, Senhor, o alimento, tudo que eu vou fazer em nome de Jesus. Você está sendo genérico. Mas quando você conhece a sua ovelha, você vai orar, abençoa fulano de tal, pela dificuldade que está vivendo agora, a enfermidade que ele está passando, o desemprego, a doença. Você está sendo específico e você vai poder ser eficiente na sua oração. E quando você sabe os detalhes é porque você está próximo dele.
E você vai poder dizer para ele: e aí, como é que está aquela enfermidade? Já está melhor? E o emprego já saiu? Melhorou aí a situação da família, economicamente? Está precisando de ajuda? Você está orando e está interagindo. Então, você precisa ser um intercessor eficiente. Na intercessão, Paulo ele fazia questão de conhecer as necessidades, e constantemente ele mostrava que se importava. Ele lá em 2 Timóteo 1,3 ele diz: e lembro-me constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Nós precisamos orar. Nós já aprendemos com o pastor Honório mesmo a orar. Uma certa vez, eu não estou bem certo se foi no Tadel ou se foi no encontro de líderes, ele disse: olha, se você não consegue orar por todos, um a um, todos os dias, os mesmos nomes, para não correr o risco de ser repetitivo, faz uma escalinha. Hoje eu vou orar especificamente por um, por dois, por três, e no dia seguinte você vai trocando os nomes, e aí você ora especificamente por esses e genericamente pelos outros, mas você ora por todos. E aí todos os dias você vai estar em oração, vai ter uma vida de oração e vai poder medir os resultados e vai ter sempre uma bênção nova para contar, porque vida de oração é uma vida que gera muitas bênçãos. Então, se você tem dificuldade de orar, então nós precisamos pedir a Deus por este espírito de oração, porque você precisa ser um homem de oração. Quarta qualidade: Paulo, ele era um motivador, sim. 2 Timóteo 1, 6 e 7 diz o seguinte: por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só que bacana, que maravilhoso. Ele diz: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Ele está sempre motivando. Eu imagino Paulo falando: vamos lá, Timóteo, você tem o dom, você consegue, você pode. Deixa de moleza, rapaz, você vai conseguir. Você vai multiplicar a sua célula. Vamos ganhar mais vidas. Um líder de célula, ele precisa ser motivador. Um líder de célula é aquela pessoa que acredita em seus liderados. Você precisa acreditar. A gente não pode ser portador de má notícia. Nós já ouvimos isso aqui. Se você chega na célula: gente, o Covid-19 está matando demais, o negócio está complicado, estou com medo. Todo mundo vai ficar com medo. Se o líder está com medo, se o líder não tem uma palavra de fé, uma palavra positiva, você precisa crer na ação de Deus e exercer a fé, dizendo: olha, Deus está conosco, Deus é provedor. E quantas bênçãos Deus não tem abençoado você? Então sempre tenha uma palavra positiva. Quando nós nos mantemos próximos e participamos do crescimento e conquista da nossa ovelha, nós conseguimos sonhar com seu sucesso, e à medida que vemos seu progresso, nós conseguimos acreditar e motivá-lo a prosseguir. Quando pensa em desanimar, nós estamos próximos para mantê-lo firme, encorajando ele a prosseguir. Se você está próximo e está acompanhando, e é um homem de fé, uma mulher de fé, sempre que o seu discípulo trouxer uma palavra negativa, você terá uma palavra positiva para ele. Eu estou achando difícil. Não, mas você vai conseguir, porque Deus está contigo. A palavra de Deus tem promessas de prosperidade na sua vida. Eu ministro na sua vida, eu repreendo o espírito de desânimo, e aí você dá aquelas fôlego de vida, e o seu discípulo prossegue, o seu liderado consegue seguir em frente, ele consegue buscar força em você, porque ele está vendo que você está acreditando nele. Quinta qualidade: Paulo era um grande exemplo para seus discípulos, e nós precisamos ser exemplos também. Mas você tem seguido, olha, 2 Timóteo 3,10, mas vocês têm seguido de perto meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Ele está falando dele, ele está falando do testemunho dele. O discipulador, o líder de célula, ele tem que ser exemplo para o seu discípulo, para o seu líder. Ele tem que chamar para si a responsabilidade. Olha, em 1 Coríntios 11:1 ele diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Em 1 Coríntios 4:16 ele diz: portanto, suplico-lhes que
que sejam meus imitadores. Quase não saiu. Irmãos, em Filipenses 3,17, ele diz: sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes tenho apresentado. Ele está dizendo o seguinte: olhem para mim, pode fazer o que eu faço, porque eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Ele não está dizendo assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, ele está chamando a responsabilidade para si. Ele está dizendo: olha, se errar, eu estou errando, então nós vamos errar tudo junto. Mas eu estou vivendo aquilo que Deus quer que vivamos. Vem comigo. Se você está tendo dificuldade, pode crer que olhando para mim, você vai estar olhando para Jesus. Você pode falar isso? Você, líder de célula. Ah, mas eu sou limitado. Olha, você é uma referência para aqueles que estão ao seu redor. Eles estão olhando para você. Meu querido, você é modelo e, portanto, precisa estar atento, vigilante quanto ao que você fala, como você se comporta. Seus liderados estão de olho em você, eles acreditam que você é um modelo digno de ser seguido. Então, como líder, você não pode ter uma palavra negativa. Como líder, você não pode estar desanimado. Está cansado, meu querido? Faz um exercíciozinho. Dá uma refrescada, toma uma água gelada antes de começar a célula, mas toma um banho frio, está com sono, mas você chega na célula, você tem que chegar bem. Ah, a célula é online agora, você está relaxado no sofá, está com sono, está cansado porque o dia foi pesado para você. Toma um banho frio, então. Ah, mas eu não gosto de banho frio, não. Então, você tem que ter uma disposição. Toma um café, mas você precisa estar bem, porque as pessoas precisam olhar para você e ter esperança. Quando você falar que Deus é amor, que Deus cura, que Deus faz, que Deus opera, eles estão olhando para você. E se na sua vida nada acontece, alguma coisa está errada. Que palavra é essa que você está pregando? E eu tenho certeza, meu querido, que todos os dias Deus ele se revela na sua vida de uma maneira milagrosa, poderosa, maravilhosa. A cada manhã há milagres de Deus acontecendo na sua vida. E eu estou certo de que você é um instrumento de Deus para a transformação de vidas. Então você precisa tomar posse desta palavra na sua vida e viver esses princípios, porque Deus tem muito para fazer. O texto lido, ele fala de 7 áreas que Paulo era um grande exemplo. A primeira é no ensino, ou na doutrina. Se você quer ser um líder de sucesso, você tem que buscar o conhecimento da palavra para poder ensinar. Foi o que nós ensinamos aqui. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, aproveite os recursos que a Igreja Betel, uma família para pertencer, tem deixado à sua disposição. Busque esses conhecimentos, acrescente isso no seu coração. Segundo, procedimento, modo de viver. O líder ele tem que ter um procedimento reto. Ele precisa ter uma boa conduta, ele precisa ser honesto, manter a sua palavra. E nesse momento de crise, ser disciplinado e não contrair dívidas. Não dizer que vai fazer e não fazer. Não sair fazendo algumas loucuras, comprando, estocando, mas não tem dinheiro e depois passando aperto. Você precisa ser racional para poder ajudar os seus liderados a serem racionais também. Creia, Deus está provendo e está cuidando. Então viva pela fé. Agora é o momento de vivermos pela fé. O seu procedimento inspira outros. Tenha certeza de que estão olhando para você. Terceiro ponto, intenção. Propósito, o líder tem que ter um coração bem intencionado, buscar sempre o melhor para a sua célula. Você precisa buscar, você precisa agir, pensando sempre no melhor para eles. Olha, por exemplo, a sua célula precisa crescer. Como é que a sua célula tem crescido? Você tem tido convidados? Agora nós somos uma igreja 100% online. Você tem sido, então, uma igreja online ou você ainda vive na expectativa de que amanhã nós vamos estar reunidos aqui no templo? Que amanhã as pessoas vão estar reunidas na sua casa? Não, pense assim, bom, agora nós estamos nos reunindo à distância. Como que eu vou fazer para continuar ganhando vidas, conquistando para o reino, trazendo essas pessoas para a presença de Deus? Está mais fácil, irmão. As pessoas estão precisando de Deus e as pessoas têm a facilidade de, estando em casa, através de um link na internet, estar conectado na célula. Então,
incentive os liderados, os seus liderados, os membros da célula, a estarem convidando amigos, parentes, vizinhos, pessoas que eles têm contato, e convida para participar da célula. É claro, tem que começar a célula no horário, né? Porque eles vão estar convidando, dizendo o horário, e se você não estiver lá no horário, fica complicado. Então, esteja pronto, arrume tudo, prepare tudo como você aprendeu no Tadel passado, e aí convide as pessoas, incentive os seus liderados a convidar as pessoas, e faça uma célula assim poderosa, abençoada, e você vai ver como Deus vai operar. Nós já temos testemunhos de pessoas que se converteram online, pessoas que vão até se batizar agora, que ainda não foram nenhuma vez na igreja, mas se encontraram com a igreja viva do Senhor. Então, estar online, estar separado fisicamente, não nos impede de crescer. Você precisa ter e manter os propósitos no seu coração e da sua célula. Quarto, fé. O agir com fé semeia fé nos corações dos membros da sua célula, e se você for pessimista ou incrédulo, é a pior coisa que um líder pode ser. Ser portador de má notícia não nos traz paz nos seus liderados. E pensa nisso, o mundo já está pessimista com tal situação. Essa situação da pandemia que nós estamos vivendo. Mas nós não vivemos segundo o padrão deste mundo. Portanto, nós devemos nos portar de acordo com o padrão do céu. E Cristo é o nosso padrão. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quinto, longanimidade. Longanimidade é a pessoa de extrema paciência, é aquele líder que consegue caminhar as 2 milhas, perdoar 7 vezes, 7 vezes 7, e continuar incentivando e acreditando na transformação e libertação das suas ovelhas. Você precisa ser longânimo. Está difícil? Continue caminhando. Mas são tantas divergências, dificuldades, continue caminhando, porque olha só, nós caminhamos por fé. Quem age não é Deus? Quem opera não é o Espírito Santo? Quem convence não é o Espírito Santo? Nós só precisamos ser instrumentos dele. Então, como diz lá em Tiago, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da sua fé, uma vez confirmada, ela produz a perseverança. Então, você precisa ser longânime, esticar para chegar à perseverança, que vamos falar daqui a pouquinho. Vamos falar do 6º ponto, amor. Para mim, a maior qualidade de um líder é amar. O amor, mas o amor sem bajulação, o amor sem bajular. Amar é não desistir. O 1 Coríntios 13:7 diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo perdoa. Ele não se preocupa consigo mesmo, mas se preocupa com o outro. Então, isso é amor. O amor, ele te ajuda a continuar caminhando, a continuar acreditando na transformação, a continuar orando pelas transformações e mudanças, a continuar perseverando, crendo na vitória. É o amor que te possibilita experimentar o sobrenatural de Deus. Então, você precisa do amor na sua vida. E 7º e último ponto, como falei, perseverança. O líder, ele tem que ser perseverante. Desistir não é opção para nós que servimos a Deus. Você não pode desistir. Não está dando certo, vou parar. Não, você não tem como voltar atrás. Se Deus te colocou nesse caminho, se é a vontade de Deus, você já é mais que vencedor. Preste atenção, você já é mais que vencedor. Você só precisa perseverar em fazer aquilo que está no coração de Deus. Aprendemos sobre devocional, sobre tempo a sós com Deus, sobre leitura da palavra. Se você estiver com o coração cheio da palavra de Deus, se você tiver uma vida de oração, intimidade com o Senhor, você vai ser uma pessoa perseverante. Você vai ser uma pessoa vitoriosa. Nós não podemos desistir. Mas aquela ovelha, misericórdia, está sempre fraquejando, está sempre se humilhando, e humilhando às vezes a gente, nos envergonhando. Você não desiste. Você vai orar, perseverar, aplicar fé, profetizar a transformação, enxergar pelos olhos da fé a cura, a libertação, a salvação, e você vai contar a bênção quando você estiver agora com essa bênção, essa ovelha transformada, liberta, curada, salva no Senhor.
É mérito de quem? Esse mérito é seu. Se você persevera, o mérito da perseverança é seu. Quem faz a obra é Deus. Você só precisa crer, porque Deus vai agir. Então creia, Deus, ele tem sempre uma resposta para a sua oração. Amém? Conclusão, então. Queridos, nós estamos vivendo, dizem que temos a oportunidade de fazer a diferença. As pessoas vêm até nós buscando uma solução, porque nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus. Então você precisa aproveitar essa oportunidade de incerteza, de fragilidade, de necessidade do povo que está caminhando aí no mundo sem esperança, para anunciar a salvação, para anunciar a transformação de vida. Como? Com a sua vida. Mas eu não estou tendo contato com as pessoas. Falei no começo, o WhatsApp, uma ferramenta que pode ser usada para abençoar, Facebook, todos os Instagram. Eu não entendo muito dessas coisas não, irmão, mas eu sei que todas essas ferramentas, para quem tem e sabe usar, é um instrumento para ganhar vidas. Você pode usar ela da forma errada, mas se você escolher usar ela da forma certa, você pode ganhar muitas vidas para Jesus. O alcance da sua voz vai muito além. Percebe que agora nós estamos aqui no Tadel. Eu estou aqui na igreja pregando, mas você está na sua casa e tem gente lá em Portugal que está assistindo o Tadel. Tem irmãos nossos que estão lá que assistem. São Paulo, Rio, Minas, no Brasil inteiro. Nossas fronteiras foram alargadas. Olha que oportunidade maravilhosa que Deus nos deu. Hoje nós já somos mais de 1.300 inscritos aqui no nosso canal. Isso quer dizer que são 1.300 pessoas que têm acesso a essa informação e outros milhões de pessoas que, à medida que você dá aquele likezinho lá, você torna acessível para elas, quando elas pesquisam lá o assunto, e aí aparece lá, elas vão poder assistir. Por isso que a gente insiste em falar, dá o seu joinha, dá o seu like, porque a gente quer se tornar relevante, a gente quer levar essa mensagem transformadora para o mundo todo. Nós vamos ganhar a Serra, amém? Nós vamos ganhar o Espírito Santo, nós vamos ganhar o Brasil, nós vamos ganhar o mundo, as nações. Deus, ele tem nos proporcionado essa grande oportunidade. Então não perca a oportunidade. Como líder, como servo de Deus, aplique essas qualidades de Paulo. E lembre-se, Paulo, ele é uma referência, porque a partir daquilo que ele já fez, você pode fazer muito mais. Só creia, tome posse e viva com essas qualidades, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar com você. Eu quero agradecer a Deus por este momento juntos e profetizar que na sua reunião de célula, nessa quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vai ser assim um dia maravilhoso, vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Querido Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, pelas vidas que serão alcançadas pelas células durante esse restante de semana. Que o Senhor possa ministrar no coração dos seus líderes agora, ó Deus, uma bênção poderosa. Derrame, Senhor, a tua graça, ilumine os seus corações, dê entendimento, estratégias. Ó Deus, crie, ó Deus, condição para eles fazerem uma célula extraordinária, que nas reuniões, ó Deus, pessoas, convidados possam estar juntos, ó Deus, vivenciando, ó Deus, o milagre que será esse encontro, o sobrenatural do Senhor como será. Ó Deus, que em nome de Jesus, eles possam ter, cada líder, ó Deus, uma iluminação direta do Teu Espírito Santo, durante os devocionais, a preparação de tudo para este momento da reunião, que eles possam estar sendo iluminados, orientados pelo Teu Espírito Santo, e que cada membro da célula possa estar sendo envolvido pela Tua palavra, desejosos, esperançosos, buscando convidados para levar, para estar juntos, para receberem a Tua palavra e serem iluminados pelo Senhor. Que haja conversões nas células, que haja libertação, cura, que haja salvação. Ó Deus, eu te agradeço por estes momentos, por esta palavra que veio do céu para o nosso coração. Nos dê, Senhor, uma semana na Tua presença, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Queridos, nós já estamos terminando, mas eu não poderia deixar de dizer, de lembrar você, sábado
é a nossa ceia do Senhor às 19 horas. Então prepare tudo, prepare aquela mesa. Como nós fizemos da última vez, vamos tirar foto com a família reunida, partilhando desse momento, que é um momento maravilhoso com o Senhor. Convide a todos para estarmos juntos, em nome de Jesus, nesse sábado, partilhando, renovando essa aliança de fé, que é a ceia do Senhor. Em nome de Jesus, até lá, um grande abraço. Beijos.